Uma vez salvo, sempre salvo. O que essa doutrina significa e por que é tão importante não somente entender o que ela é, mas também crer nela. Então vamos começar aqui. A salvação, o entendimento do caminho para o céu, é o que a pessoa precisa ter em ordem para ir para o céu. Ela precisa saber primeiro quem Deus é. Ela precisa saber primeiro o que ela precisa fazer para chegar lá. E a gente tem uma etapa muito legal desse processo de salvação aqui descrito em Romanos, capítulo 10. Então vamos aqui rapidamente para Romanos, capítulo 10, onde a gente pode começar a entender a importância da doutrina de uma vez salvo, sempre salvo. Romanos 10. Vamos aqui para o versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como então eles invocarão aquele a quem não creram? E como eles crerão naquele de quem não ouviram? E como eles ouvirão se não há quem pregue? E como eles pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que pregam o evangelho de paz, dos que trazem boas notícias de boas coisas. Então, o que a gente está vendo aqui? Ao ponto que é importante também a gente ter noção aqui do versículo 17. Assim, então, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Para uma pessoa ser salva, o que necessita de acontecer? Primeiro, uma pessoa que já nasceu de novo, uma pessoa que já conhece o que a Bíblia diz sobre a salvação, ela já conhece esse caminho para o céu, ela já sabe que é pela fé, que é a vida eterna, que Jesus Cristo pagou tudo em sua cruz, descendo ao inferno por 3 dias e 3 noites e sofrendo aqui na terra, sendo açoitado, cuspido, ele pagou por nossas iniquidades. Se uma pessoa entende, primeiro, quem é Deus, né? Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Se a pessoa entende o sacrifício de Cristo, sua cruz, sua morte e sua ressurreição, e se ela entende que este presente é gratuito, ele é somente pela fé, e ela entende que é eterno, ela é salva. Agora, prestem atenção nessa última coisa que eu falei. Se elas entendem que é vida eterna. E a vida eterna está totalmente interligada com uma vez salvo, sempre salvo. Porque algo que é eterno não tem fim. Não tem um ponto final. Do contrário, o eterno é temporário. O eterno tem uma data de validade. E a salvação não é falha. Ela não termina, ela não acaba. É vida eterna. Ao ponto que é até difícil você achar um versículo falando que a salvação é pela fé e não está falando que é vida eterna. Porque a vida eterna é obtida através da fé. Então, isso anda de mãos dadas. A fé e também a vida eterna. Vamos continuar a nossa leitura aqui, indo para 1 João, capítulo 5. Então, o que uma vez salvo, sempre salvo quer dizer? Isso quer dizer que uma pessoa que é salva nunca vai perder a sua salvação. Independente se ela pecar nessa vida, se ela cometer alguma iniquidade, alguma coisa ruim, ela não consegue perder essa salvação. É impossível perder essa salvação. E, infelizmente, muitos grupos denominados cristãos ensinam e propagam que uma pessoa pode perder a salvação se ela pecar num grande pecado, se ela cometer adultério, se ela cometer assassinato, se ela parar de ler a Bíblia dela e várias outras coisas. E é bem interessante a gente entender que quando uma pessoa começa a ensinar que você pode perder a sua salvação por fazer algum pecado, o que ela está ensinando? Salvação por obras. Ou seja, a sua salvação é baseada nesse mérito de conquistas, de ações, boas ações que você faz para você ir para o céu. Então não tem como você dizer que ela é pela fé e que você pode perder ela. Ou, não. Ela é eterna, mas é pelas obras. Porque se ela é pelas obras, cada dia você tem que estar mantendo ela. Você tem que estar sendo salvo, você tem que estar nascendo de novo todos os dias. E a Bíblia não ensina isso. Por acaso você que está aí assistindo, quantas vezes você nasceu? Quantas vezes você saiu da barriga de sua mãe? Foi todo dia você nasce um pouquinho? Ou você nascia parcialmente? Não. Chegou um determinado momento, uma determinada hora, um determinado minuto em que nós nascemos. E também assim espiritualmente, a gente nasce de uma hora para outra. Ok? A gente ouviu o evangelho, a gente creu, a gente nasceu de novo e não tem como a gente desnascer. Fisicamente a gente pode morrer, mas espiritualmente o espírito é para sempre, é vida eterna. Aqui em 1 João, capítulo 5, a gente pode aprender mais um pouco sobre isso. 1 João capítulo 5, versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo.
E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A vitória que vence o mundo é a nossa fé, é a nossa salvação, é a gente confiar no Evangelho, a gente confiar em Deus, em Cristo, no sacrifício que Ele fez por nossos pecados. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, olha que magnífico, está tudo conectado. A Bíblia não tem uma parte que é totalmente isolada da outra. Tudo está falando de um contexto maior. Tudo está somando uma informação com a outra. Por isso que a gente não pode tirar um versículo fora do contexto. A gente precisa entender esse contexto como um todo. Ao ponto que, se a gente continuar aqui, no versículo 13, estas coisas escrevi a vós que credes em o nome do Filho de Deus, a fim de que saibais que tendes, não que terão, não que tiveram ou perderam, mas tendes a vida eterna, e para que creiais em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa conforme a sua vontade, ele nos ouve. Então, olha que magnífico, a gente pode confiar em Deus, a gente pode pôr a nossa confiança na promessa de Deus de que é vida eterna. Vamos continuar aqui a nossa leitura, só para a gente ver mais alguns versículos onde é falado que é vida eterna. Vamos aqui para João. João capítulo 5. João capítulo 5, versículo 24. Na verdade, eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem, não terá, não teve, tem, presente, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Então ele não vai passar da morte para a vida, ele já passou, ele já está com a vida eterna, ele já nasceu de novo, todas as coisas são feitas novas. Essa pessoa já garantiu que ela vai para o céu. Ela não tem mais essa opção, nossa, se eu for para o inferno, não, todas as coisas são feitas novas. A gente nasceu de novo, a gente está vivo novamente espiritualmente falando, então a gente vai para o céu. É uma garantia, é uma certeza, é uma promessa de Deus, a vida eterna. Continuando aqui, João capítulo 4, diversas vezes Jesus fala dessa questão. Vamos aqui para o versículo 13. Jesus respondeu e disse-lhe, João capítulo 4, qualquer que beber desta água terá sede novamente, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, mas a água que eu lhe der se fará nele, uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O que Jesus está falando? Se a gente bebe dessa água uma vez, se a gente é salvo uma vez, a gente nunca mais vai ter sede, a gente tem a vida eterna. Agora, se eu sentisse sede novamente, isso não ia ser verdade, o que Jesus está falando. Jesus ia estar o quê? Falando uma inverdade. Ele ia estar mentindo. Então, quando alguém transforma a salvação em obras, ou transforma a salvação em algo que você pode perder, o que a pessoa está fazendo? Chamando de Deus um mentiroso. Não está confiando na promessa de Deus, não está confiando no que a Bíblia diz sobre Deus. Não tem como você ser salvo se você acha que a salvação não é pela fé, ou que tem alguma obra incluída nessa salvação, ou que você pode perder, que ela é condicional a manter boas ações, manter outras atividades. Então vamos aqui também a João capítulo 6, então João capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, constantemente a gente vê essa questão. É pela fé e é vida eterna. João capítulo 6, indo para o versículo 35, e Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. E vamos agora aqui para o versículo 39. E esta é a vontade do Pai que me enviou, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. E esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, olha a importância de crer nele, possa ter a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Deus não está trabalhando aqui com talvez. Deus não está trabalhando com sim, sim e não, não. Não é nada, talvez você é salvo, talvez você vai para o céu. Não, é uma certeza, é uma garantia, é uma promessa, é uma confiança que a gente pode ter em Deus. Vamos agora para Tito, capítulo 1. Irmãos e irmãs, pessoas que estão assistindo esse vídeo, Deus não mente. Ele nunca vai cometer essa iniquidade, ele nunca vai fazer essa maldade com a gente, prometer pra gente vida eterna e não ressuscitar a gente no último dia. É uma garantia que ele nos dá. É impossível que Deus minta. Deus não vai realizar essa ação. Vamos agora para Tito. Tito, capítulo 1. Depois de 1 Timóteo, depois de 2 Timóteo, a gente vai ter Tito. Vamos aqui para Tito, antes de Hebreus. Tito, capítulo 1.
1. Vamos começar aqui a nossa leitura em Tito, capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu. Deus que não pode mentir, prometeu. Quando ele prometeu isso? Antes do começo do mundo. Deus nos promete a salvação. E Deus não está mentindo, Deus não está nos enganando. Deus não vai mentir, ok? Ele não pode mentir. Ele não peca, ele é perfeito, ele é justo, ele é bom. E o desejo dele é que todos os homens se salvem. Por isso que a salvação é gratuita, por isso que a salvação é tão simples assim, é tão fácil assim. E não é possível perder ela. Ah, mas e se alguma pessoa foi e parou de acreditar em Jesus? Se a salvação então é pela fé, vai que essa pessoa parou de acreditar em Deus. Vamos aqui então para 1 João capítulo 2. O que a Bíblia fala sobre essas pessoas que estavam na igreja, sobre essas pessoas que estavam fazendo as atividades junto com a igreja, estavam lá indo no sermão, falavam que acreditavam em Deus, mas de repente se tornaram budistas, de repente se tornaram em católicos, de repente se tornaram judeus, de repente falaram, não, eu sou um ateu, eu não acredito mais em Jesus Cristo, eu não acredito mais no que a Bíblia diz. Olha aqui a gente aprende aqui em 1 João capítulo 2, indo para o versículo 18, filhinhos, é a última hora, e como vós ouvistes que o anticristo há de vir, e mesmo agora há muitos anticristos, por isso sabemos que é a última hora, eles saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, sem dúvida teriam continuado conosco. Mas eles saíram para que se manifestasse que todos eles não eram de nós. Eles se saíram para que fosse manifesto que eles não eram de nós. Isso é muito similar ao que a gente vê quando se está falando de Judas, que Jesus sabia aqueles que não acreditavam nele. Jesus sabia aqueles que não tinham essa fé, aqueles que não acreditavam, que confiavam em Cristo, em Deus. Jesus sabia desde o princípio quem ia acreditar, quem estava acreditando e quem não ia acreditar. Judas Iscariotes é um exemplo disso. É um exemplo de um reprovado, é um exemplo de um filho de Belial, que está presente na igreja como um lobo em pele de cordeiro, que não acredita de verdade, está lá camuflado, está lá se escondendo. Isso é uma pessoa que está na igreja, está ouvindo tudo, diz que concorda com tudo, mas em seu coração não acredita. Não é que essa pessoa acreditou, parou de acreditar, perdeu a salvação. Essa pessoa nunca acreditou, em primeiro lugar. Essa pessoa nunca foi salva. Ah, mas então e se um cristão que acredita, que em seu coração colocou sua fé em Jesus Cristo, comete um pecado final, encerra sua vida com um pecado? Um exemplo disso pode ser o suicídio. Na Bíblia a gente tem dois exemplos de suicídio que a gente pode mencionar nesse momento, que é Saul e Sansão. Esses dois casos são pessoas que acreditavam em Deus. Sansão constantemente estava cheio do Espírito Santo. Inclusive, se você for analisar por menções, Sansão e Saul, ambos meio que competem entre as pessoas que mais estavam cheias do Espírito Santo o maior número de vezes. E ambos tiveram essa morte terrível. Então não tem como você dizer, não eram salvos. Não, eles não acreditavam em Deus. Deus escolheu ambos para serem usados por Ele. Claro, eles falharam, eles infelizmente não atingiram o potencial que eles deveriam atingir por conta do pecado deles. Eles não fizeram aquilo que Deus queria que eles fizessem, por isso eles tiveram esse fim. Porém, não tem como você ultrapassar o fato que Sansão é mencionado em Hebreus capítulo 11, no hall da fé. Não tem como você burlar o fato que Samuel, depois de morto, em um milagre, apareceu para Saul e falou, você e seus filhos amanhã estarão comigo. E Samuel foi para o céu. Então Saul foi para o céu. Isso faz sentido quando a gente entende que a vida é eterna e que você não pode perder. Você entendeu que não é por obras, você entende que independente se a pessoa fez muitos pecados, terminou a vida dela com um pecado como suicídio, ainda assim ela vai para o céu. Então, só pra gente encerrar, afinal a salvação é somente pela fé, se você fala, não, tem que fazer uma obra, então já não é por fé, já não é vida eterna. Romanos capítulo 8, pra gente pôr o ponto final aqui nessa questão, nesse assunto. Romanos capítulo 8, indo aqui para o versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vitoriosos, através daquele que nos amou. Porque eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem as coisas por vir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nada é capaz de nos separar do amor de Deus.
nem o pecado de hoje, nem o pecado de ontem, nem o pecado de amanhã. Nem a morte, nem a vida. Nada é capaz de nos separar da nossa salvação, do amor que Deus tem para conosco. Espero que tenha ficado claro e evidente a importância de crer em uma vez salvo, sempre salvo, como que essa doutrina está presente por toda a Bíblia e porque ela é parte do Evangelho. Que Deus abençoe vocês e até mais.